Artipel, 2 mega lojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121. #Vem pra Artipel. A administração pública não cumpre o termo de ajustamento de conduta referente à licença ambiental ou desativação ao lixão de Poços de Caldas. A multa é precatória e já passa de R$ 1 milhão. Para explicar de que forma a prefeitura deverá pagar a dívida, a repórter Angélica Zukauskas conversou com o professor universitário e advogado e, além disso, o presidente da Câmara, que afirmou que os vereadores estão acompanhando de perto a situação do lixão na cidade. Então, vamos acompanhar a matéria. O lixão de Poços de Caldas não tem licença ambiental para funcionar. Com isso, foi firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura um termo para desativação do local. Mas a Prefeitura não conseguiu cumprir o prazo estipulado e, por isso, é multada com valor bem expressivo por meio de uma ação de indenização por dano ambiental. O valor em precatório pela multa de atraso é de mais de R$ 1 milhão. O TAC, ele previa que o não cumprimento dele, ou seja, o não cumprimento pelo município dos prazos que foram pactuados, ele geraria uma multa para que o município fosse obrigado, de certa forma, a cumprir com aquilo que se comprometeu. Como não o fez, o Ministério Público está executando essa multa, né, que já gira em torno de mais de R$ 1 milhão, a fim de que, primeiro, né, que o município efetivamente tome as providências devidas e necessárias a fim de solucionar essa questão, já que nós estamos diante de uma obrigação sabida por todos desde o ano de 2010, ou seja, também há 10 anos. E segundo, para que ele efetivamente cumpra com a penalidade que foi imposta. O professor de Ciência Política também explica a maneira como a administração pública deve fazer o pagamento ao judiciário. Isso vai depender de como será a definição do processo judicial. Um processo, como eu disse, ainda está tramitando, essa execução última foi ajuizada em dezembro do ano passado, então nós temos um procedimento, um rito processual que ainda está sendo seguido e se efetivamente o município tiver que pagar, ele tem meios, né, como expedição de precatórios a fim de que seja efetivado esse pagamento. Mas quando tiver essa multa, ela será revertida para um fundo, que é o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, ou seja, aqueles interesses que envolvem toda a coletividade, o que é importante também, já que esse fundo visa também mitigar os danos causados pela ausência do cumprimento da lei. O Poder Legislativo também se posiciona sobre essa situação. O presidente da Câmara, Carlos Roberto de Oliveira Costa, diz que a casa está acompanhando todo o processo e tem expectativa positiva. Estamos acompanhando, fazendo nosso papel fiscalizador, inclusive nesse tempo todo em que está correndo esse processo em relação à Prefeitura por parte do Ministério Público, nós tivemos vários requerimentos enviados, né, por parte dos vereadores à Prefeitura, cobrando essa solução do problema em relação ao problema do lixão em Poços de Caldas. Estamos acompanhando, vamos continuar acompanhando e esperamos que tenha um desfecho positivo, né, para toda a nossa população. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão. Esse é o lance, né? Há essa fiscalização, mas ainda assim não tem um posicionamento final, né? Só que a nossa equipe de produção entrou em contato com o procurador-geral do município, Fábio Camargo. Por telefone nós fomos informados que ele estava de férias. Em uma segunda tentativa de resposta por parte da prefeitura, a produção do Plantão entrou em contato com o secretário de governo, Celso Donato, que nos relatou por telefone que, por se tratar de um processo judicial, ele não está ciente da situação e que o assunto abordado na reportagem é de responsabilidade da Procuradoria-Geral do município. Como o doutor Fábio Camargo está de férias, o secretário de governo prefere que o procurador fale sobre o assunto quando retornar às atividades profissionais, pois tem informações necessárias. Celso relatou ainda que prefere não se pronunciar por se tratar de um processo judicial, que é da competência, né, da Procuradoria-Geral do município, e que a administração pública não deseja ter conflito com o Ministério Público. Então, foi esse posicionamento que nós tivemos. A gente vai acompanhando ainda cada passo e cada detalhe sobre essa situação e justamente, né, enquanto população a gente teme, né, justamente por conta dessas grandes dívidas que vão se tornando uma bola de neve para a prefeitura, né, e isso pode
afetar diretamente a saúde fiscal do nosso município.